Era uma vez uma porca-mãe e seus 3 leitões. 3 irmãos têm a mesma altura. Redondo, cor-de-rosa, com as mesmas caudas engraçadas. Durante todo o verão, os porcos brincaram na grama verde, se aqueceram ao sol, se aqueceram nas poças. Mas então o outono chegou. Um dia minha mãe disse que era hora de eles pensarem no inverno. Ela pediu que construíssem uma casa grande. O irmão mais novo disse que o inverno ainda está longe. O irmão do meio disse que construiria sua própria casa quando necessário. E o irmão mais velho decidiu construir ele mesmo a casa. Os irmãos mais novos e do meio não faziam nada além de jogar seus jogos. Ficava cada vez mais frio a cada dia. O irmão mais novo decidiu construir uma casa de palha. O irmão do meio achou que faria muito frio na casa de palha no inverno. Ele decidiu construir uma casa com gravetos e gravetos. À noite, seu alojamento estava pronto. Eles estavam muito orgulhosos de si mesmos e não se cansavam de seus edifícios. Agora eles estavam livres e podiam fazer o que quisessem. Eles decidiram ir até o irmão mais velho e ver que tipo de casa ele havia construído para si mesmo. O irmão mais velho estava ocupado construindo. Ele aplicou pedras, amassou argila e aos poucos construiu para si uma casa confiável e durável. Os irmãos mais novos encontraram o irmão mais velho trabalhando. Eles ficaram muito surpresos com o tipo de fortaleza que ele estava construindo. O irmão mais velho continuou a trabalhar calmamente. Os irmãos mais novos e do meio começaram a brincar e rir de sua casa. Eles estavam tão divertidos que seus gritos estridentes ecoaram pelo gramado. O irmão mais velho pediu para ficar quieto, pois o lobo podia ouvi-los. Os irmãos mais novos e do meio se divertiram ainda mais. Eles decidiram que o irmão mais velho era apenas um covarde. E os 2 bravos irmãos foram dar um passeio. No caminho, cantaram e dançaram. Ao entrarem na floresta, fizeram tanto barulho que acordaram o lobo que dormia sob o pinheiro. O lobo, insatisfeito e faminto, dirigiu-se ao local de onde vinha o grito de 2 porcos idiotas. Os irmãos caminharam alegremente e falaram sobre a facilidade com que lidariam com o lobo. E de repente eles viram um lobo vivo de verdade. Ele estava parado atrás de uma grande árvore. Ele tinha olhos muito malignos e uma boca enorme e dentuça. Os irmãos estavam tão assustados que suas caudas finas tremiam delicadamente. O lobo se preparou para pular. Ele estalou os dentes e piscou o olho direito. Os porquinhos de repente voltaram a si, gritando pela floresta. Correram para fugir. Levantando nuvens de poeira, eles correram cada um para sua casa. O irmão mais novo correu para sua cabana de palha e bateu a porta na frente do lobo. O lobo rosnou e exigiu abrir a porta. O irmão mais novo, com medo, não conseguia pronunciar uma palavra. Então o lobo começou a soprar. O telhado claro voou imediatamente para fora da cabana de palha. O lobo respirou fundo e soprou uma segunda vez, e a casa de palha voou em todas as direções. O lobo ficou encantado, estalou os dentes e se lançou sobre o irmão mais novo. Mas o porco habilmente se esquivou e correu. Ele correu para a casa do irmão do meio. Os irmãos conseguiram se trancar e se olharam consternados. O lobo ficou com raiva e começou a soprar. A casa está ligeiramente torta. O lobo soprou um segundo, depois um terceiro e depois uma quarta vez. Mas a casa ainda estava de pé. O lobo respirou fundo e soprou pela quinta vez. A casa estremeceu e desmoronou. Apenas uma porta ficou por algum tempo no meio das ruínas. Horrorizados, os leitões correram para a casa do irmão mais velho. O lobo correu atrás deles. Ele tinha certeza de que desta vez os porcos não fugiriam dele. Os leitões passaram rapidamente pela grande macieira sem nem mesmo bater nela. E o lobo não teve tempo de se virar e acertar a macieira, que o cobriu de maçãs. Uma maçã dura o atingiu entre os olhos. Um grande galo saltou na testa do lobo. Neste momento, os irmãos mais novo e do meio conseguiram correr para a casa do irmão mais velho e trancar a porta. O lobo correu para a porta, rosnou e exigiu abri-la. Os irmãos mais novos estavam com muito medo e não podiam dizer nada em troca. E o irmão mais velho sabia que ele e seus irmãos não tinham nada a temer em uma casa de pedra sólida. Então o lobo sugou mais ar e soprou assim que pôde. Mas não importa o quanto ele explodiu, nenhuma única pedra se moveu.
E então ele olhou para cima e notou uma chaminé grande e larga no telhado. Ele subiu cuidadosamente no telhado e começou a descer pelo cano. Os porcos ouviram um farfalhar. O irmão mais velho adivinhou imediatamente o que estava acontecendo. Ele rapidamente correu para o caldeirão, onde a água fervia, e arrancou a tampa. O lobo desceu pelo cano e caiu direto no caldeirão. Seus olhos se arregalaram para a testa. O lobo escaldado voou com um rugido selvagem e correu para a floresta. E os 3 porquinhos cuidaram dele e ficaram felizes por ter ensinado uma lição ao ladrão malvado com tanta habilidade. A partir de então, os irmãos e a mãe passaram a morar juntos, sob o mesmo teto. Há muito tempo atrás, em um pequeno reino, vivia um rei que gostava de se vestir mais do que qualquer outra coisa. Ele poderia passar dias inteiros no camarim, se exibindo na frente do espelho com vestidos novos. Assim, para cada ocasião da vida, seja uma ida ao teatro ou apenas um café da manhã, o rei preparou os melhores tecidos e vestes. E então, um dia, 2 vigaristas chegaram ao reino. Nas ruas da capital, eles ouviram falar de um rei que adora se fantasiar. E então um plano astuto amadureceu nas mentes dos enganadores. Eles decidiram se passar por tecelões capazes de fazer um tecido maravilhoso, melhor do que nada poderia ser imaginado. E para que o rei definitivamente prestasse atenção neles, os golpistas espalharam o boato de que seu tecido tinha propriedades mágicas. É completamente invisível para aqueles que são impenetravelmente estúpidos. Quando o monarca ouviu sobre os incríveis tecelões que surgiram em seu reino, ele ficou muito feliz. Afinal, ele finalmente teve a oportunidade de entender qual dos conselheiros e súditos reais é estúpido. No dia seguinte, o rei convocou os tecelões, regou-os com ouro e ordenou que ele costurasse o melhor vestido com tecidos mágicos e fios de ouro. Então os enganadores pegaram todos os materiais valiosos, pegaram o ouro e começaram a trabalhar. Eles se sentaram nas máquinas reais vazias e começaram a fingir que estavam costurando um vestido mágico para o rei. O boato sobre o tecido estranho se espalhou por todo o reino, e todos queriam ver. O próprio rei não foi exceção. Ele realmente queria dar uma olhada no vestido, mas tinha medo de ser estúpido e simplesmente não ver o tecido. E assim o monarca decidiu enviar a ele seu conselheiro mais sábio, o mais inteligente e honesto de todos. Quando o velho conselheiro veio para a oficina, ele viu como os enganadores estavam trabalhando atrás de máquinas vazias. Eles ergueram um vestido inexistente, endireitaram dobras invisíveis e exaltaram designs falsos. Então o conselheiro, com medo de parecer um idiota, fingiu ver o vestido também. Voltando ao reino, o velho não encontrou forças para admitir que não tinha visto nada. Portanto, ele relatou ao rei que o tecido era magnífico. Um ministro acompanhou o assessor das tecelãs. Ele olhou para as máquinas vazias da mesma maneira e teve medo de ser realmente estúpido e indigno de seu lugar. Então o ministro voltou ao rei e elogiou o tecido ainda mais do que o conselheiro. Por fim, o rei decidiu admirar a própria curiosidade, até que foi retirado da máquina. Ele veio para os tecelões com todo um séquito de cortesãos. Mas nem o monarca nem os conselheiros viram o vestido. Porém, cada um deles começou a admirar a roupa, imaginando que todo mundo estava realmente vendo o tecido. Satisfeito com o resultado, o rei concedeu a cruz do cavaleiro astuto e concedeu-lhes o título de tecelões da corte. E então chegou o dia em que você poderia colocar uma roupa nova. Os tecelões rebeldes se ofereceram para reunir o rei eles mesmos. Eles vestiram o governante com calças inexistentes, depois uma camisola e um cafetã invisível. E toda a nobreza que assistiu ao processo apenas disse o quão bonito era o traje e como foi para o rei. Por fim, o monarca saiu para a rua. Os súditos já haviam se reunido ao redor, esperando ver o magnífico traje do rei. No entanto, nenhum dos que vieram não admitiu que não viram nada. Quando de repente um menino apareceu no meio da multidão e exclamou que o rei estava nu. A multidão ouviu essas palavras e todos ao redor começaram a rir do governante. O monarca percebeu que havia sido enganado, mas continuou sua marcha, como convém a um rei. E sua comitiva ainda sustentava o manto, que de fato não existia.